Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Faustino, host do podcast Two Steps Ahead. Esse episódio faz parte de uma plataforma de comunicação desenvolvida para você. Por isso, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para ser avisado a cada novo episódio. Eu peço também para que você nos siga através das nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui na tela e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá você encontrará conteúdos exclusivos, bastidores das nossas gravações e ficará por dentro de todas as novidades. Além disso, ainda poderá interagir comigo e com toda a minha equipe. Eu o incentivo a curtir, comentar e compartilhar esse episódio com seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com a sua família e também em suas redes sociais. A sua participação é fundamental para o crescimento do nosso podcast e para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas com o nosso conteúdo. Você tem a oportunidade de ser um agente de mudança. Você tem a oportunidade de influenciar positivamente todos aqueles que estão ao seu redor. Ao compartilhar o nosso conteúdo, você está contribuindo para que mais pessoas possam alcançar o sucesso nas suas vidas, se tornando também Two Steps Ahead. E para quem prefere ouvir apenas o áudio, eu tenho uma excelente notícia. O nosso podcast também está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e muito mais. Assim, você pode nos acompanhar onde e quando quiser. E não esqueça de deixar os seus comentários e sugestões. Eu quero saber a sua opinião, eu quero responder às suas perguntas e eu quero abordar os temas que são relevantes para você. Agora, vamos começar mais um episódio incrível sobre empreendedorismo, negócios, carreira e, especialmente nesse episódio, família. Diretamente do estúdio aqui em Orlando, nos Estados Unidos, eu estou aqui para trazer bate-papos incríveis que trarão um grande valor para a sua carreira, para a sua vida e para a sua mentalidade. Então vamos juntos, sempre two steps ahead, e aproveite mais um episódio cheio de insights e conhecimentos para impulsionar a sua jornada de vida. Obrigado pela sua audiência e pela sua participação ativa. O episódio 7 do podcast Two Steps Ahead já está no ar. E hoje nós temos o prazer de fazer um episódio para lá de especial. A gente vai explorar um tema essencial e inspirador, que é a importância da família como porto seguro para a superação de adversidades e construção de relações sólidas. Eu estou extremamente empolgado em compartilhar esse momento com vocês. E nesse episódio, nós vamos dividir com vocês que o Anderson, o do podcast anterior, Anderson Gracias, o homem que um dia foi a cara do PlayStation da Sony, ele junto com a esposa, a Érica, a Kika, está aqui comigo, e do meu lado também a minha esposa Lucila. Juntos, nós compreendemos a importância de encontrar o equilíbrio e apoio mútuo nas nossas vidas pessoais. Afinal de contas, o sucesso profissional não é completo sem a solidez e o suporte de uma família verdadeiramente unida. Durante a nossa conversa, nós vamos explorar os desafios enfrentados pelas nossas famílias. Nós vamos contar sobre lições aprendidas ao superar adversidades e como elas conseguiram construir laços sólidos que se mantêm ao longo do tempo. Nós queremos inspirar quem nos acompanha a refletir sobre a importância de valorizar e fortalecer os laços familiares, mesmo diante dos desafios que a vida nos apresenta. Vamos mergulhar nessa conversa enriquecedora e descobrir, a partir de agora, os segredos para construir uma família unida e forte. Então, aproveite esse episódio e deixe-se inspirar pelas histórias e insights que compartilharemos aqui hoje. Sejam bem-vindos ao podcast Two Steps Ahead, Anderson, Kika e Lucila. Esse episódio 7 é nosso. Nossa. Anderson, primeiro as damas. Primeiro as damas, sempre. Justo? Sempre. Kika, eu queria começar te agradecendo pessoalmente pela sua participação aqui. Eu te conheço pessoalmente há pouquíssimo tempo, mas você, ao lado do seu marido, me inspira
como pessoa e como esposo da Lucila, todas as vezes que a gente vê postagens de vocês. Então, assim, parabéns pela caminhada ao lado do Anderson. Eu queria que você, por favor, começasse dizendo como é para você chefiar o seu marido dentro de casa, porque você talvez não saiba, mas você é a patroa. Obrigado, primeiramente. Muito honrada de estar aqui e feliz. Como é ser a chefe do Anderson? Eu não me considero a chefe. Eu acho que a gente é uma dupla boa, que vem dando certo há muito tempo, que a gente se completa, se achou, está caminhando junto. E é isso. Não sou chefe, não. E você, boss? Né? Conta um pouquinho como é fácil ter o Alexandre dentro de casa, sendo chefiado por você todos os dias. Agora- Vamos editar. Vamos editar. Primeiro eu quero Cuidado com o que reforçar. você vai falar, porque senão a Claro. gente corta. A gente edita. Primeiro eu quero reforçar aquilo que o Alexandre disse sobre vocês. Vocês estão 20 anos à nossa frente, nós temos 15 anos juntos. Então, assim, é um orgulho poder ter participado, ter convivido com vocês esse tempo. Então, nossa gratidão para vocês. E a gente sabe que a gente tem 20 anos para aprender com vocês. É muito importante, né? A Kika falou uma coisa que falou assim: eu não sou chefe, e quando todo mundo entra em casa, eu acredito muito que a casa ela é o berço das nossas almas. Então, quando eu entro em casa, eu sou a Lucila, independente daquilo que eu tenha feito. E o que eu peço para o Alexandre, que é muito legal, é que o Alexandre entre em casa como o Alexandre. E ele tem dias, né, muito difíceis, muito pesados, como o Anderson também tem, mas o que é muito importante é que na nossa parceria, quando o Alexandre entra dentro de casa, ele deixa o crachá literalmente dentro do carro e ele entra como meu marido, ele entra como pai dos meus filhos e ele entra como um ser humano que ele é, como o Anderson comentou no podcast anterior, olha, eu vou chorar se eu precisar. E onde você foi chorar? No berço da sua família. Então, isso que é muito importante. Eu acredito muito nessa parceria, nesse elo. Se em algum momento eu tentar ser a boss do Alexandre, eu não vou conseguir. Essa é a verdade. Se o Alexandre tentar ser o meu boss, ou se nós tentarmos exercer esse papel na vida dos nossos filhos, a gente não vai conseguir. O que a gente consegue hoje? É uma parceria o tempo todo. A gente fala bastante de balanço e equilíbrio, né? Então, se um cai e eu caio em casa muitas vezes, o Alexandre vai me levantar. Ele tem hoje uma posição importante onde ele não cai comigo, ele sempre me levanta. E a recíproca tem que existir, né? Então, se eu vejo que ele tem alguma dificuldade, acho que cabe a mim segurar. E tem que segurar mesmo, né? Faz parte. É isso aí. Fantástico. Anderson, sabe por que eu as chamei de nossas bosses, nossas chefes? Porque é o seguinte, cara, nós dois, graças a Deus e graças a elas, junto com os nossos filhos, né? Eu tenho 3, você tem 2, então são 5 filhos, mais 2 esposas, mais os seus pais e os meus, são mais 4, né? E por aí vai. A gente conseguiu ocupar posições de altíssimo nível, né? A gente precisa reconhecer. E é muito fácil, quando a gente está dentro da nossa empresa, quando a gente está com o nosso time, quando nós somos os owners da nossa unidade de negócios, né? A gente mandar. Então a gente fala assim, não, eu quero que faça assim. Ah, por quê? Porque eu estou nessa posição, eu entendo que é o melhor, eu sou responsável, eu estudei, né? Eu estou suando aqui e eu tenho que decidir. Então tá decidido e acabou, não tem jeito. Por mais que você busque ouvir os seus liderados, a decisão final é sua. Agora, quando a gente entra dentro de casa, tem alguém, né, aqui do meu lado e aí do seu, que consegue nos trazer para a realidade. E esse papel, ele é indiscutível. Concorda? É o papel que eu brinquei aqui, chama de boss, mas é o papel de um líder. É o líder da tua casa. Você está entrando ali, quem sabe, no final do dia, literalmente no final do dia, né? O que é que aconteceu dentro da sua casa, não é você, não sou eu. Como é que você trata isso? Bom, primeiro,
De novo, obrigado. É bom estar de volta contigo, né, Thiago? Obrigado. Pô, parece que Obrigado. foi. E agora. Faz 10 minutos que terminou o outro. E né? agora né, completo, né? Porque eu tava só, né? Aquele que eu participei, eu tava só metade, né? Agora eu tô completo. Cara, eu adorei o que a Lucila falou, né? E tem um ponto aí que eu acho que é liderar através de influência e não de autoridade, né? Então, a Kika faz muito isso, né? Não é, a gente não usa autoridade também lá em casa, né? E eu também gostei muito do que você falou de, quando você volta para casa, né? Quando você entra em casa, como você entra, né? E eu sempre falo, tem uma analogia que você vai para o emprego, você tira seu coração, põe lá na recepção, num armário lá no vestiário, vai para tua sala, trabalha o dia inteiro, volta, passa no vestiário, pega o coração, põe de novo e vai para casa? Não, Não, né? possível. Não, não. Então assim, você é uma pessoa única, né? E o que você tem que ter a consciência de que você exerce papéis diferentes, né? Ali naquele ambiente de trabalho, depois em casa e tal. E o lance da parceria, né? O que a Kika falou, é fato. A gente não se vê mais, a não ser em outro. É isso, é a grande Que realidade, né? lindo. Depois de tantos anos. Você cria, né? Essa dependência. É dependência, cara. Dependência total. É. Você falou um negócio muito interessante no outro episódio, que foi a sua viagem recente para São Paulo, onde você ficou 2 semanas desesperado para voltar para casa. Né? E eu tenho um sentimento muito parecido quando eu preciso viajar. Eu não gosto de dormir fora de casa. Eu, por inúmeras vezes, né, eu tenho um amigo, um cliente, Marília, 400 quilômetros de casa, e frequentemente eu acordo 4 horas da manhã, quando eu tenho que ir para lá, eu pego o carro, eu saio de casa às 5 e eu volto de casa às 2 da manhã. Mas eu quero dormir na minha casa, não quero dormir na rua. Né? Viajar para a China nunca foi uma tortura. Sempre foi muito gostoso, faz parte do meu negócio. Mas viajar para a China com a Lucila, e ela teve a oportunidade de ir algumas vezes, né, é totalmente diferente. muito E melhor. hoje, 15 anos depois de estar com ela, e 3 anos sem poder ir para a China em função da pandemia, eu fico pensando como vai ser a minha próxima viagem para a China se ela não estiver comigo. E essa relação de dependência é uma relação muito positiva. Né? Saudável, muito positiva. Kika, por que você acha que o Anderson ele entende que ele é dependente de você? O que você faz para o deixar dependente? E agora? Aquele charme a Kika vai contar agora, Não Kika. sei. Eu acho que é o tempo junto, né? A pandemia fez isso também. Ele sempre viajou muito, então eu acostumei com ele fora de casa também, viajando muito. Mas sempre foi muito bom a volta, né? A gente sempre esperando a volta dele, as crianças também, as crianças que não são mais crianças. Mas aí com a pandemia, sempre só nós juntos. E aí a gente criou um laço, acho que maior ainda, né? De união, de estar junto, de querer estar junto, de gostar de estar junto, né? Então agora quando ele viaja também é difícil. O ano passado você foi para o Brasil e ele falou: a próxima vez que eu for para o Brasil eu não vou sozinho, porque ele ficou sofrendo lá e eu fiquei sofrendo aqui, né? Minha mãe falou dessa vez, né? Que eu nem lembro de eu ter Falou. falado. Minha mãe tava toda orgulhosa. Diz que eu passei o Dia das Mães com a minha mãe lá, né? Agora que eu tava no Brasil a trabalho. E ela falou assim que eu disse: Nossa, eu tô morrendo de saudade daqui. Ela me E eu contou. nem, né? Eu nem. Ela me contou. E ela ficou toda. Depois ela falou, ficou toda orgulhosa e tal. Mas você vê, né? A gente sente mesmo, cara. E a pandemia, ela serviu, né? A gente escuta isso todo dia, né? A pandemia serviu para várias coisas. Tal. Mudou muita gente, mudou comportamento, mudou relações. A pandemia, ela terminou muitos relacionamentos. Justamente por isso, né? As pessoas ficarem juntas no mesmo ambiente por muitas horas, por muito tempo. Aquelas pessoas que não se toleram, que não se separaram.
durante a pandemia, né? E a gente levou de uma maneira assim, muito leve, tá? Né? Apesar de tudo, da doença em si, mas... né? Dentro de casa, É. assim, não foi um peso, né? É. Foi bom saber que a gente estava, né? Foi gostoso conseguir ter esse ambiente saudável e tal dentro de casa. Então, enfim, mas de novo, é o relacionamento construído, né? Ao longo de tantos anos, você vai conhecendo, né? Eu comentei no outro, né? No nosso outro episódio, a questão de brigar, de ambiente familiar e tal. A gente não briga, cara. Tipo, não briga. Não briga, a gente não briga. E eu, enfim, não sei porquê, mas a gente não briga. Eu não consigo, né, brigar com ela. A gente, de vez em quando fica chateado com uma coisa ou outra e tal, lógico, mas, cara, dura 1 minuto. E você, de onde que vem a minha dependência de ter você por perto o tempo inteiro? Eu acho que o Anderson fez um apontamento importante, né? Ele falou assim: quando eu viajo, eu sinto falta. O que que acontece? Por que que você sente falta? Porque a Kika, ela é importante na sua vida, né? E você é importante na vida da Kika. Então, para mim, você é muito importante na minha vida, né? Se eu me emocionar aqui, me desculpa. Normal, Faz né? parte. E então, eu não sei se você percebe ou não, mas a sua chegada em casa para nós, embora eu esteja muitas vezes fazendo outras coisas, mas ela é o acontecimento daquele dia, dada a sua importância para nós, né? E quando você chega, você também mostra que nós somos muito importantes. Então, e às vezes é no olhar, né? E se importar com o outro, né? Então, todo tempo, óbvio que durante o dia a gente tem duas rotinas muito distintas. Então, muitas vezes a gente tem que ter até uma maturidade emocional, não é que ela nasceu comigo, mas a gente busca ter uma maturidade para lidar com os desafios, porque eu tenho dias com grandes desafios acerca da família e o Alexandre está tendo grandes desafios lá no trabalho, então eu tento não demandar para ele, né? Eu tento lidar com toda aquela demanda, seja saúde, filho doente, ou até mesmo quando eu estou doente ou tenho uma outra demanda importante, eu vou lidando com isso, mas quando ele chega, né, qual que é o meu papel? É mostrar para ele o quanto ele é importante, de um jeito simples, seja por meio de um jantar mais simples, que ele vai chegar e vai ajudar e vai participar, seja perguntando como foi o dia dele, mas eu acho que está muito... Esse elo de, após 15 anos, você vê seu marido chegar, ouvir o barulho do carro, o cachorro latir, você fala assim, é muito importante esse momento. Isso é muito legal. É muito importante. E eu vejo nos olhos dele que ele entra, óbvio, com várias demandas, né? Mas ele vai dar um tempo de qualidade, e tempo de qualidade também é importante, né? Então ele vai conversar comigo, ele vai entender como foi o meu dia, e às vezes eu não conto inicialmente meu dia, mas aos poucos a gente vai se resgatando, a gente fala bastante de rapport, que é sinergia, tentar manter sempre a mesma sinergia. E uma coisa que a gente sempre buscou fazer, porque nós formamos uma família mosaico. Então, eu tenho meu filho de 17 anos, que é o Eduardo. O Alexandre tem a minha enteada, tudo meu, né? A minha enteada. Eu não E tô vai entendendo completar- nada de meu filho, aliás. completar 17 Você anos, tá né? querendo tirar o meu Exato. Esquece. Tá não tirando o dá. Eduardo de mim. Tem o Pergunta Edu, pra ele se ele lembra da vida dele. não lembra, né? Não Porque lembra. ele tem 17, a gente tá junto há 15 anos. Pois é. Mas a gente junta o meu, os seus, os nossos, que tem demandas diferentes, que também tem famílias diferentes. A Sossô, que é a nossa caçula de 10 anos. E a gente vai cuidando disso com muito respeito, né? Então a gente vai cuidando do Eduardo, respeitando quem ele é como pessoa. E não foi fácil fazer isso a vida toda. A gente, como casal, teve que ir aprendendo, né? E vai cuidando da Luna da mesma forma e da Sofia da mesma forma. Então, eu acho que esses são os nossos desafios. E um desafio grande, se eu puder agregar, vocês que são workaholics, às vezes é tirá-los desse momento workaholic. Então, eu até brinco com o Alexandre, né? Durante a demanda do dia. Proporcionalmente tirar, né? Ir lá Exatamente. Falar assim, olha, resgatar conosco.
E o que que eu comento muito com ele? Que antes de nós sermos pais, ele é homem e eu sou mulher. Então, É. a gente precisa atender essas necessidades, né? Não tem jeito. E aí, a gente vai atendendo outras necessidades, É. como pais, como família. É. E se resgatando, né? O nosso dilema é esse. Todo dia buscar se resgatar e ser um pouco melhor. Relacionamento não é simples, né? A gente sabe que não é simples, cara. Verdade. Se fosse, né, não teriam tantos casais tentando acertar, né? Eu acho que o tempo, se você tiver a maturidade de entender a sua outra metade, né? Que é o que você está falando, né, Lucila? De entender as necessidades daquela outra pessoa que você escolheu Sim. e você foi escolhida, né, para formar a parceria aí. Se você tiver a maturidade de entender e respeitar, vai funcionar, mas é um exercício diário. É um Diário. exercício diário. Não é uma coisa que você liga lá no automático e vai. Eu penso que gerir uma família é muito mais parecido com gerir um time dentro da empresa do que a gente muitas vezes imagina. Não. Porque é o seguinte, como é que faz para você dar certo na tua carreira, né, ou na tua empresa? Você tem que treinar todo dia. Não. Treina. Pode pegar o esportista que você quiser. Você está mostrando lá a tua coleção do Valentino Rossi. Quando que esse cara deixou de treinar? Pois é. Nunca. E um erro que muitas vezes a gente comete é entender que a nossa família não precisa de treinamento. Porque só vai. Né? Não é assim, só vai. Você tem que ter uma entrega todos os dias, uma atenção todos os dias. E quando que começa a dar ruim? Quando você perde esse treino diário de cuidar da sua família. Não. É verdade. Né? E a gente, como executivo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque lá no trabalho, a gente precisa entregar resultado, a gente se dedica, a gente treina, a gente batalha, a gente sua. E a hora que a gente quer chegar em casa, muitas vezes, o que a gente quer? A gente quer descansar. Né? Só que, cara, você precisa treinar. Você precisa treinar. Então, é assim, sem racionalizar, porque eu não racionalizo. Mas a hora que eu digito a senha da minha fechadura eletrônica e eu entro dentro de casa, de fato, todo o transtorno do dia tem que ficar para Tem que trás. ficar lá atrás. Porque é o seguinte, cara, a hora que a porta abre, o cachorro late e os meninos olham para a porta, eles têm uma expectativa que não é a expectativa de receber um pai chutando. E é tua responsabilidade de Sabe, entregar não aquilo. dá, você tem que entregar. Agora, é fácil? Não. Não, lógico que É não. difícil. Lógico que não. Né? E no trabalho você tem um líder, um owner, um só. Mas em casa você tem dois, né? Vamos parar para pensar? E saber dividir. Poxa, né? por que você tem dois? É mais difícil, é mais desafiador. A Lucila, ela me deixa dependente pela troca. Eu não tenho dúvidas. Pela troca. A Lucila, ela tem uma capacidade muito louca de interferir em tudo aquilo que eu penso em fazer no meu dia seguinte. Porque eu conto para ela depois que baixa adrenalina, jantou, tá ali tomando café e tal, eu falo, hoje aconteceu isso, amanhã eu tô planejando seguir nessa direção. E a mulher, Anderson, a mulher tem um feeling Sensibilidade inacreditavelmente é outro nível, apurado. né? É outro Percebe, nível. É outro nível. Brother, outro nível. Completamente. E aí ela dá os pitacos, né? E muitas vezes eu não ouço. Entra por aqui, sai por lá, tal, não sei o quê. Eu não vou ouvir. O negócio é meu. Né? Xereta. É meu. Aí, pá, levanto, vou tomar banho. Fica pensando. Aí no dia seguinte vou pro trabalho. Pensando. Aí numa bendita de uma reunião, fala assim, poxa, ontem a minha mulher tava conversando. Traz lá pra realidade, cara. Traz Você- pro podcast. Você ouviu. verdade. Na verdade, você ouviu. Tá lá. Tá lá. Não, é que você fala assim, não, isso aqui vai entrar por aqui, você tá fala, lá, não, tá lá. esquece. E a gente tem que treinar pra gente não desperdiçar isso aí. Não. Vocês duas têm ideia do
quanto influência. vocês nos influenciam? Eu acho que não. Também acho que não. Cara, é muito. Ah, É muito, é muito. É um negócio assim impressionante. E os nossos filhos, eles estão olhando tudo que está acontecendo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, eu penso que se nós dois não tivéssemos as nossas mulheres, nós não seríamos, sem sombra de dúvidas. eu não seria, não Eu sei também você. não. E já vou falar Eu também aqui não. que, né, com testemunho e tal. Chance zero de ser É. quem eu sou no profissional. É, E os meus filhos também teriam muito mais dificuldade. é. Não, sem dúvida. Muito mais dificuldade. Sem Porque dúvida. o olhar da minha mulher assim, é terrível, é profundo demais. Ela vai, né, na profundidade, estuda, é muito louca. Ela estuda e vem. Né? Então, assim, é uma troca. Agora, cada um vai ter uma dinâmica, né? A gente tem família mosaico, é outra dinâmica. E o mais legal é como isso influencia na vida dos meninos, né? Das crianças, dos filhos, das filhas, né? A gente foi pai muito cedo, né? Muito, muito, muito cedo. Quantos anos? 18. 18 para 19? 18 para 19. 19, 18, sei lá. Agora É um 18 era desafio, 19. né? Foi um desafio. Você imagina, né? E tinha tudo para esses filhos, né, acompanharem os pais dando cabeçada a vida inteira, né? A gente, o Felipe, que é o nosso mais velho, vai fazer 29. O Felipe, a gente morou num quarto dentro da casa dos meus pais, cara, quando ele nasceu. Foi num quarto dentro da casa dos meus pais, né? Olha que louco. Né? Em Rio Claro. Ele nasceu em Rio Claro. O Felipão é caipira. É. Então, assim, imagina pra ela, que é de São Paulo, né? E que a família, a mãe estava em São Paulo, os irmãos, né? A irmã e o irmão, todo mundo pai, tudo em São Paulo e ela em Rio Claro, morando num quarto na casa do sogro e da sogra, com um bebê com 18, 19 anos de idade. Pelo amor de Deus, é bravo, né? E, O Kika, aí, como é que foi o período do Anderson lá na Califórnia? Os resorts, as festas, lançamentos, Ferrari, McLaren, então, conta um pouco como É é uma que... coisa que para mim não ligo para nada disso, É. para carro, para nada, mas eu achava assim, é merecimento dele, ele pode, ele quer, então compra, vai ser feliz, vai se divertir, mas em casa ele sempre foi o mesmo Anderson, né? Ele não era o Anderson da PlayStation, ele era o Anderson Ele era pai, o o Anderson. Anderson marido, sempre foi igual. Só, o que eu não gostava era que ele viajava muito mesmo, ficava muito tempo fora. E é uma coisa que ele também se cansava muito das viagens, aí voltava estressadão. Então, isso era uma coisa que eu não gostava disso, dessa parte. E o que você fazia? Você não gostava, mas fazia o quê? Nada, né? Tinha que viajar. Sabe o que eu vejo assim na Kika, que eu acho muito importante? É esse equilíbrio. Então, desde que eu a conheci, e eu preciso até trazer isso para minha realidade, é um equilíbrio muito grande. Então, assim, faça o que tem que ser feito, né? Óbvio que você lida com o seu sentimento, porque Sim. não é fácil, você tem que lidar com a saudade e com outros sentimentos que estão embutidos, quando seu marido está num resort ou está numa viagem para a China, mas você também tem que entender que é necessário e Sim. você tem que confiar no seu parceiro, né? E seu parceiro tem que demonstrar muito essa confiança para você. Uma coisa que a gente está falando aqui na mesa, que é muito interessante, que todo mundo mostra a todo tempo, assim, é o orgulho de um para com o outro. Então, quando a Kika fala do Anderson, ela fala com orgulho. Quando o Anderson fala da Kika, ele fala com muito orgulho. E é muito interessante, porque em dado momento da nossa vida, eu abri mão da carreira e fui cuidar da família. E o Alexandre, ele me colocou num papel muito importante, do qual ele mostra todos os dias que ele se orgulha de mim. Né? Ele nunca desdenhou disso, muito pelo contrário, ele nunca desdenhou de nada. Então, ao contrário, ele é a pessoa que mais valoriza. Então, para os homens que estão em casa assistindo esse podcast, é a grande dica, né? Vamos valorizar.
Óbvio que seguir uma carreira também é muito importante e você precisa estar do lado da sua esposa todo o tempo, Sim. mas esse papel de ter orgulho e valorizar é essencial. E eu, ao longo da jornada, porque a gente está comentando aqui de jornadas profissionais que tiveram sazonalidade ao longo da Uhum. vida. É. Então, vocês estão num momento excelente da carreira de vocês, conquistaram muita coisa, né? Mas também houve momentos em que havia ali a necessidade de transpor barreiras. É. E nesse momento, o que que a gente faz? A gente confia, a gente está junto e a gente também se orgulha. Então, se eu nunca disse antes, eu vou aproveitar para dizer, assim, e Esse nunca, podcast tá saindo melhor que a encomenda. Cara, nunca valeu muito a pena. Nossa. valeu muito a Falei. pena. Eu nunca deixei de sentir muito orgulho de você, de quem você é, da sua inteligência, independente do momento pelo qual nós passássemos. Legal, que bonito. Amor, fala alguma coisa. Não, Não, também. tô brincando. Como é que foi pra você o dia que o Anderson te ligou chorando e falou assim, perdi o emprego? Foi terrível. Eu chorei também um monte, mas eu lembro que à noite fui procurar ele, porque eu sou de dormir bem. Então eu falei, olha, por mais que a gente esteja com esse problema, eu vou dormir, eu sei, então boa noite, fique bem. Mas eu fui procurar ele estava deitado no quarto do meu filho, no chão, assim, né? E ele escreveu um texto no grupo da família, tipo, pedindo desculpa pra gente, desculpa por ter Nossa, desapontado vocês. E a reação de nós três, minha e dos filhos, foi imagina, desapontar né? por quê, né? Tipo, tá tudo bem, você, é o que eu falei, você é o Anderson pai, você É não é o Anderson verdade. PlayStation, nada. E É, aí, isso é uma coisa que eu falo, né, tá tudo bem, vai dar certo, vamos. Claro, por dentro eu tava, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Falei pra ele, se a gente tiver que voltar pro Brasil, a gente é volta. isso Pra mesmo. onde tiver que ir, a gente vai. É Mas isso vamos, mesmo. né, erguer a cabeça e vamos ver o que vai dar. Você teve É. medo? Bastante, né? Porque dá medo, pelo que ele falou, a gente tinha uma vida, um padrão bom, assim, e aí, e agora? O que que faz, né? Vende tudo, volta, o que que faz? Mas ele foi muito certeiro, assim, não, então, peraí, vamos sentar, vamos cortar custo, vamos para outra casa e vamos seguir um caminho aí para tentar ver o que a gente faz. Então, acho que ele foi muito sensato, apesar de tudo o que estava acontecendo, foi muito sensato. E você tem algum pior momento aí dessa trajetória toda que vocês De- viveram? eu acho que não. O pior momento de quando a gente, então nós vamos mudar para Orlando e tal, foi deixar o Matheus na Califórnia, né? Que foi, a gente já O tinha mais novo deixado um ficou no na Califórnia. Brasil, Não quis vir. não quis vir. Ótimo, vou pegar esse gancho. Como é que foi vir para os Estados Unidos e deixar o primeiro lá? Foi difícil, foi. Começou aí. Porque os dois são muito unidos, os dois filhos. Então a gente pensava nisso, meu Deus, como vai ser o Matheus sem o Felipe e o Felipe sem o Matheus, né? Né? E a gente tentou de tudo para ele. Você tem certeza que não dá para você ir junto, mas não dava. Então já foi bem sofrido. Mas verdade. o Felipe ficou com um apoio da família, né? No Brasil. Tinha minha mãe, tinha os pais, os primos, então ele tinha todo mundo em volta. Então não foi tão difícil, eu acho. Você não pensou em ficar no Brasil e falar, Anderson, vai você, eu vou ficar aqui, eu não vou largar meu filho. Nenhum momento. Não. Não, tenho Tipo, certeza que não. não. Não, tenho certeza que não Tem que também. ir, vamos todo mundo. E aí da Califórnia pra cá, ficou Aí- outro. Aí eles brincam que assim, não é que Cada mudança. a gente vai largando os filhos. Ele falou, vocês largaram um aqui, agora estão largando. É, não, é sacanagem que esses moleques fazem com a gente, cara. É, Eu falo sempre, né? A gente brinca, a gente fala, meu. A cultura americana é de colocar a partir de uma certa idade, vai, amigão, É. agora é tua hora de. Pedala. Vai tocar tua vida aí, pode sair de casa. E a gente fala, meu, por nós, os filhos iam morar com a gente o resto da vida, né? Que eu posso ficar aqui dentro de casa e tal. Mas é verdade, cara, sofrimento do caramba, né? Porque a gente é muito assim, né? A gente gosta da nossa família unida e tal. E aí quando o Matheus ficou na Califórnia, pô, a gente meio que sabia, né? Porque o perfil dele, músico, né? Tá com a vida lá, tá dando aula de música, tem as bandas dele lá e tal, a gente... Bom,
falou de Flórida, ele falou, não, É. Flórida de jeito nenhum. Não, aquele É, calor, aquela umidade, não. Então a cena para ele lá, a música musical é mais, faz mais sentido, né? E dos amigos e tal. E o Fê, infelizmente, a gente já sofre a ausência dele desde 2016, quando a gente vê. Então, é que a gente traz bastante ele, né? A gente tenta o máximo possível reunir a família, né? Amar, né? Amar é aceitar, né? Então, vocês aceitaram É, as decisões é, dos filhos. é. E isso pra gente é até uma vivência. Nós vivemos no ano passado uma situação muito particular, né? Nosso filho mais velho, né? Os meus, os seus, os nossos. E aí, meu filho pediu para ir morar com o pai. É. Então, como mãe, foi um choque, né? Como Aí você mãe, fala, pô. exato, cara. passei tanto talquinho, É. né? Como assim? Mas eu tava ali e eu, né, me divorciei, meu filho tinha menos de 1 ano e meio. Então, desde então, nós seguimos a jornada e ele tá conosco já há 15 anos, dos É. 17 que ele tem. Então, foi um desafio muito grande, mas amar é deixar ir. É respeitar as escolhas e tal. E Exatamente. criar planos para acomodar Perfeito, tudo que a gente quer, né? perfeito. Os links que você cria, os laços familiares, né? Eles transcendem fronteiras. Não tem jeito. Eu sou um abençoado, né? Eu estava mostrando para a Lucila hoje de manhã, vindo para cá, que os dois têm praticamente a mesma idade. Eles me mandaram mensagens contando situações distintas que tinha acontecido nessa manhã, praticamente ao mesmo tempo. Então, é assim, poxa, eles sabem que a gente está longe, a gente está com uma agenda apertada, a gente vai voltar, mas no momento que aconteceu, eles quiseram compartilhar. E de verdade, Isso isso é não bom tem, demais. não tem preço. Como é que é Deus na vida de vocês? Eu, assim, a minha experiência, meu pai sempre foi muito ateu, né? Então ele, não, Deus não existe, Deus não. E por um lado, minha mãe super católica, que vai na igreja. Então eu sempre ficava, e agora, né? Qual que para que lado que eu vou? Mas eu sempre fui pro lado de Deus. E a mãe do Anderson também sempre muito temente a Deus. Mas eu acho que a gente estava bem afastado. Eu também, bem afastada de Deus. E essa mudança de saída da PlayStation fez a gente pensar muita coisa mesmo, os dois, né? A gente fala que uma coisa que a gente se arrepende muito é de não ter direcionado os nossos filhos, porque na época que eles eram pequenos, a gente não estava muito na igreja, se relacionando com Deus. Então, isso é uma coisa que hoje em dia, a gente fala, puxa, a gente pecou nisso. A gente devia ter, né, colocado a sementinha lá neles. E, de repente, não é tarde, nunca é tarde, né? Mas eu acho que agora a gente está muito mais, é o que ele falou, aceitando as vontades de Deus. Que ele sabe o que é melhor pra gente. Exatamente. E a gente não pode ir Aceitar, contra. Anderson, eu sei que você tem uma agenda profissional agora e precisa se ausentar. Te agradeço demais pelo bate-papo, por ter permitido que a Kika estivesse aqui junto com você nesse momento. E eu vou te pedir licença para continuar um pouquinho com ela e com a minha esposa para a gente conversar um pouco mais sobre temas fechadíssimo. super importantes. Obrigado mais uma vez, né? Eu vou te deixar aqui com 75% do casal, né? Eu saio, 25% sai, fica aqui a maior parte. Tá Ótimo. bom? Obrigado, gente. Foi um prazer, viu? Valeu, meu. obrigado. Kika, sobre nunca é tarde, eu te diria o seguinte: a gente é temente a Deus, a gente busca Deus todos os dias, mas nem sempre foi assim, né? E recentemente, no almoço com meu pai, a Lucila estava junto, meu pai ele me atentou para um ponto que é muito, 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 muito importante para essa sua fala. Jesus, quando estava já pregado lá na cruz, ele salvou a última pessoa antes dele morrer. E a última pessoa que ele salvou foi o bandido da cruz. Então a gente, como
ser humano, a gente muitas vezes tem essa preocupação com o tempo. Mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E quem aceita o outro, é Deus que nos aceita, né? Não é a gente que tem capacidade de verdade. aceitar Deus. A gente não vale nada, né? Quanto pior tiver a situação, maior vai ser a nossa conexão com Sim. Deus, e a recíproca, muitas vezes, ela é verdadeira. Então, é assim, se eu puder te dizer alguma coisa, te diria para você falar de Deus com seus filhos daqui para frente, em todos os momentos possíveis, porque tudo isso é plano de Deus para a vida de vocês. Com certeza. E para você? Eu tenho uma relação muito ímpar com Deus, eu acredito. Antes de confiar tudo que eu tenho que fazer para qualquer pessoa, eu confio primeiro a Deus. Eu sou muito temente a Deus. Ao longo do dia, eu vou ajoelhar, né, se for possível, claro, algumas vezes, pedindo para Deus por mim, pelo meu marido, pela minha família. E eu acredito que Deus é a minha fortaleza, né? Então, hoje eu consigo fazer algumas coisas por meio de Deus. Na minha vida, eu creio num tripé. Então, eu acho que a gente tem que manter a nossa saúde espiritual, que no meu caso é uma relação com Deus, Sim. mas você pode buscar uma relação espiritual, né, que te faça bem, que faça bem para os seus familiares, né? A sua saúde mental, tem que cuidar da saúde mental. E como é que você cuida da sua saúde mental, né? Muitas vezes, buscando informações, a gente tem dito hoje sobre internet, que a internet é muito rasa, então como esposa, como esposo, toma muito cuidado com aquilo que você vai buscar na internet, né? Toma muito cuidado com as conexões das quais você faz, o quanto elas vão te agregar como família, porque eu tenho muito esse olhar para a família, né? E a parte física também. Então, eu acredito que hoje meus pais faleceram super jovens, tanto meu pai quanto minha mãe, então eu acredito que eu tenho que cuidar muito do físico para poder ajudar a minha família, né? E a gente, né, os filhos agregam bastante, porque o nosso filho mais velho, que é o Eduardo, que graças a Deus já está de volta em casa, ele Amém, Senhor. Amém. Ele imputou em nós, né, alguns anos atrás, uma relação de saudabilidade muito grande, né? Então, né, a gente aprende, né, a gente tem que ter humildade para aprender, seja com cônjuges, seja com os filhos, né? Mas aprender com Deus. Então, eu acredito muito nisso, acredito na palavra de Deus, né? Leio bastante a Bíblia em alguns momentos e eu tenho muita fé. Então, eu acredito que tudo que acontece, e às vezes não acontecem só coisas boas ao longo do meu dia, né? É por meio de Deus e a gente tem que confiar em Deus. Acho que confiança está em pauta aqui, né? Quando a gente fala de algumas situações. Sem dúvida. A gente tem que confiar todos os dias, e a partir do momento que você confia, que você verdadeiramente entrega a sua vida a Deus, você vai ter muito mais tranquilidade para enfrentar toda e qualquer Sim, tribulação, porque tem uma outra linha de pensamento que eu tenho, que é assim, teoricamente, quando a gente fala de alguma coisa boa que aconteceu na nossa vida, de quem veio? Veio de Deus. A gente aprende isso, né? Fala assim, poxa, eu não posso falar que tudo que eu construí ao longo do tempo veio da força dos meus braços. Veio das bênçãos derramadas por Deus. Perfeito. Mas quando alguma coisa dá errado, a gente fala, não, isso não veio de Deus. É. Cara, veio de Deus. Ele vai Que te mostrar tem um alguma significado coisa. que muitas vezes a gente ainda não viu. Né? Então, uma outra coisa interessante que você estava falando foi da dor de ter deixado o Felipe no Brasil e depois o Matheus na Califórnia. Eu vou te contar uma coisa. Eu, graças a Deus, tenho bons links com os meus filhos, mas a minha filha mais velha, ela, assim, o link que eu tenho com ela é absurdo. Né? A gente foi tendo que se encontrar ao longo do tempo, né, em função de um dia eu ter me divorciado. E aí você tem um mega desafio, que é o desafio da família mosaico, do relacionamento que precisa ser fértil, constante, mas à distância muitas vezes. Então a gente tem um baita link. E eu venho todos esses anos, ela vai fazer 17, construindo esse link. Eis que o plano dela hoje
estudar, fazer a faculdade dela nos Estados Unidos e, se possível, em Nova York, para nunca mais voltar. Só isso, né? Só isso. Esteja me assistindo, porque é uma loucura o que você quer fazer. Não tem sentido pro teu pai. A gente te apoia. Né? Mas é o seguinte, os nossos filhos, eles têm que ter autonomia para tomar decisões na vida deles. Isso faz bem para eles. Então, não interessa qual será a minha dor se a minha filha for estudar em Nova York ou em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos e morar fora. Ao invés da dor, haverá uma alegria de falar assim, meu filho conseguiu. O que ele queria, Olha o que ele planejou, só, né? Então, quando eu vejo os meus pais olhando para a minha vida, para a vida das minhas irmãs, e eu tenho certeza que vocês, quando olham para a vida dos meninos, vocês também sentem orgulho, satisfação, né? Então, essa quebra desse laço físico, ela é muito importante, inclusive para o casamento. É verdade. Olha que interessante. Né? Inclusive para o casamento, porque a gente começa a entender que o plano de Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, quando ele fala de casamento, que você tem filhos, você carrega no colo, você passa o talquinho, você falou, você educa, você dá conselhos, e um dia eles vão ter as famílias deles e você vai ficar em casa. Então, o que eu falo muito para minha esposa é o seguinte: no final do dia seremos nós. É verdade. É verdade. Né? Então, assim, faz Nós já parte. estamos nessa fase, né? Que estamos só nós dois. É muito legal. A gente está falando aqui de criação de filhos, né? E algo que a Kika comentou comigo, que eu acho muito importante, é você criar para o mundo. Então, por que seu filho, ele pôde ficar no Brasil quando vocês vieram para os Estados Unidos? Porque você deu para ele todas as ferramentas, você o criou para o mundo. Claro que, como mães, nós sentimos que é precoce, muito precoce, mas você havia feito bem a base, né? Então, isso é muito importante. Quando você veio, se seu filho não fosse confiante o suficiente, e essa confiança eu acredito que venha dos pais, né, ele não teria ficado, ele teria seguido vocês. Então, eu acho muito importante. O que a gente fala em casa, por exemplo, sobre mimar filhos? A gente fala assim, óbvio, né? A gente dá um amor incondicional, mas a gente entende que mimar é não fazer pelo filho aquilo que ele pode fazer. Sim. Então, a gente tem essa clareza e vai todo o tempo, com isso, o que a gente está fazendo? A gente está empurrando os filhos para o mundo, né, com segurança. Outro ponto importante que a gente alinha muito, e a gente só está alinhando agora depois de 17 anos, é amar os filhos como eles são. Então, nós temos 3 filhos em casa, um totalmente diferente do outro. Então, a aluna sempre foi muito mais acadêmica, né? Ou seja, vai vir para Nova York, inclusive, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo. Ela é muito inteligente e buscou bastante a meritocracia dentro da escola dela. Então, foi muito bacana. Ela sempre buscou tirar boas notas, né? Isso vem dela. O Eduardo, pelo contrário, ele gosta de estudar, mas ele gosta mais da interação social que o colégio proporciona para ele. Então, o que ele fez muito rápido? Ele foi trabalhar. E tá tudo bem? Tá tudo bem, porque esse é quem ele é e essa é quem a aluna é. Eles têm a mesma idade, mas eles estão convergindo para áreas diferentes, com posicionamentos diferentes, e o nosso papel é lidar com tudo isso da melhor forma possível, e é respeitá-los e é amá-los. Então, se eu falar assim, é fácil? Não é fácil, porque o que você quer dar hoje para o seu filho inicialmente? Você quer que ele estude, né, que ele vá para a faculdade, que ele possa trabalhar, que ele possa estagiar, e meu filho quer seguir uma carreira, né? Então, ele falou assim, quanto antes eu começar, melhor. E ele começou não aos 17, mas aos 16 anos de idade. E tudo bem. E a aluna que vai seguir o caminho que inicialmente nós tínhamos desenhado, que vai estudar, tudo bem também. O nosso papel é acolher e apoiar para que os dois cheguem lá, né? E a Sofia já está desenhando com 10 anos
né? Um perfil completamente diferente. Eu acho que ela é uma mini Alexandre. Eu acho que ela vai estar aqui no podcast Three Steps Ahead. Então, cada um tem uma particularidade. Você comentou bastante até do apoio de vocês com o filho que é músico, né? É muito bonito ver isso, porque vocês só apoiam, vocês dão acolhimento e apoiam, né? Sempre foi assim, Kika. Sempre foi. Que Acho legal. E eu acho que vem muito dos nossos pais também, né? Nossas famílias são muito parecidas. De, tipo, você quer isso? É o que você quer mesmo? Você tá certa disso? Não vai te fazer mal? É uma coisa boa? Então vai atrás do que você quer, né? Pelo lado do Anderson, o meu acho que sempre foi. Então, eu acho que isso a gente herdou deles mesmo, né? E os dois também, os meus são totalmente diferentes um do outro, né? Um é bem estudioso, fez economia, e o outro é músico, que é a paixão da vida dele, é o que ele sabe fazer bem. Então, é o que você sabe, é o que você quer, então vai atrás, né? E você sempre quis ter família ou a família só aconteceu? Não, eu sempre quis. A gente brinca, eu falo, né? Era o meu príncipe encantado, o Anderson. Sempre, desde que conheci ele, eu falava, né, vou casar, a gente vai ter não sei quantos Nossa, filhos. que não sei o legal. quê. Claro que foi antes, foi de susto, mas 18 anos. ele contar, a gente estava morando no quarto dos meus pais, mas eu estava morando lá, eu estava com a pessoa que eu escolhi e tinha um presente de Deus lá comigo. Então, tava no quartinho lá, mas estava tudo bem, que eu estava super feliz, que era o que eu queria, assim. Que legal. Então, era o sonho da vida, meu. Kika, tem alguma coisa que te estressa? Não, muito Que difícil. Meta de vida. Impressionante, assim, O não próximo podcast é como ser aqui. não é só a recepção que a gente teve ontem, assim, o semblante é o mesmo, a voz é tranquila. Muito difícil. Eu assim, conto nos dedos quando eu fiquei estressada na vida. Que legal. Os meninos dão risada, porque quem tinha que brigar com eles era o Anderson, não eu, porque eu não consigo, até hoje é impossível, não consigo. Mas não foi uma situação de estresse, de raiva, mas eu sei de um momento de vocês onde você saiu dessa passividade e resolveu que a minha mulher chama de paçoca, que foi a sexta-feira à noite que o Anderson estava voltando de São Paulo para Rio Claro e sofreu um acidente de carro. Sim. O que você fez? Então, eu estava grávida de 7 meses do Matheus e ele, na verdade, ele estava vindo de manhãzinha, ele ia passar, pegar minha mãe e ia para Rio Claro. E ele me ligou, não posso não passar na sua mãe, porque eu estou cansado, é mais perto. Mas você já sente que na voz que ele estava cansado. Eu falei, não, então vem direto, mas vem com calma. Mas já fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, ele não tá bem, vou ligar de novo. Aí liguei de novo, ele não atendeu. Aí já liguei de novo. Aí ele atendeu. Ele falou, ó, sofri um acidente, mas tá tudo bem, bati um pouco a cabeça, tá, mas tá tudo bem. Mas eu vou ter que ir pro hospital, tal, então vão me levar para São Paulo. E eu, tudo bem. Se ele tá bem, ele tá Sim. bem. Mas aí eu vi uma movimentação do meu sogro, eu falava, mas que estranho, né? Não, a gente precisa ir agora para São Paulo, não sei o que. Eu falava, mas por quê? É porque ele vai fazer uma cirurgia. Mas ele tá bem, machucou só a cabeça, cirurgia. Aí que eu fui saber a gravidade, porque eles não queriam me contar por causa da gravidez, né? 7 meses. E aí, depois que passou tudo, eu falei, então agora a gente vai para São Paulo. Você não vai ficar mais indo e voltando de jeito nenhum. A decisão foi sua. Falei, não vai, não dá. Mas por mais uma dessa, eu não passo, não. Isso é bem interessante, né? Quer dizer, quando te tira da zona de segurança, não importa se é uma pessoa mais tranquila ou não, você pega as rédeas, puxa as rédeas e toma a decisão. Esse é o papel, na verdade, né? De cada um de nós, como líderes da nossa casa. E aí eu queria encerrar aqui com vocês, ouvindo vocês duas, sobre o que é que vocês acham que é muito importante para que a família seja longeva e para que a família de vocês deixe, de fato, um legado para todos aqueles que têm a oportunidade de acompanhá-los. Legal. Quer começar aqui? Pode começar.
Bom, eu acredito bastante que família é construção todo o tempo. Então, seus filhos podem ser adultos, você vai construir. Relacionamento é construção. Então, todos os dias eu tento construir um pouco mais com meu marido, né? É uma construção sem fim. Amor incondicional. Então, eu acredito muito que o amor dentro da família você não condiciono a um beijo da minha filha, eu não condiciono ao obrigado do meu filho, embora hoje eles tenham essa reciprocidade comigo, eles me entregam muito amor, mas eu dou para eles, eu dou para minha família um amor que é incondicional. Se eu precisar tirar minha camisa para dar para o meu marido, para dar para os meus filhos, eu vou tirar incondicionalmente, sem perguntar por quê, muitas vezes. Eu acredito muito no respeito entre as pessoas, que é aquilo que a gente comentou, que é de amar o próximo como ele é, né? Muitas vezes a gente comenta entre nós dois, eu falo pro Alexandre, eu falo assim, olha, eu não concordo totalmente, mas eu confio totalmente em você, então eu vou seguir na mesma toada, né? E acredito também em limites. Eu acho que a gente é uma geração que a gente não coloca tantos limites para os filhos, mas eu acredito muito naquilo que nós conversamos aqui, que é criar filhos para os mundos. Criar filhos para o mundo, desculpem. E quando você cria filhos para o mundo, você coloca limites, porque seu filho tem que entender, né? Ele tem que entender que é entre ele, é o ego dele, né? Mas ele tá ali também para agregar e para criar uma família e para ser a nossa continuidade. E tudo isso pautado em Deus. Então, acredito que essa seja a receita da família. Qual é o legado que você vai deixar? O legado que eu vou deixar para os meus filhos, eu espero deixar Deus, espero deixar amor. É isso que eu espero. E espero mostrar para eles, às vezes, que de fato não é fácil, né? Então, o dia a dia, ele não é fácil, mas a gente não pode desistir. Então, o que que é o casamento hoje, né? Eu até comento bastante. Casamento é uma decisão. Então, muitas vezes, você pode olhar para o jardim do vizinho e falar assim: nossa, como o jardim do vizinho é mais bonito. Mas eu decidi ter uma família. Eu sou filha de pais separados. Então, o Alexandre sabe bastante disso. E na minha lista de prioridades, ter uma família era um sonho. É óbvio que eu também tenho outros desejos, como mulher, como esposa, como Lucila, mas a família, para mim, era o mais importante e eu sinto que eu realizo o sonho da minha vida. Esse é meu legado. Se eu te der uma cutucada e perguntar pra você qual foi o maior legado que a sua mãe te deixou, o que que você me diz? Ah, eu te diria que é falar a verdade. Eu vou contar uma história rápida. Minha mãe, eu contei para Kika, né? Quando eu era muito jovem, minha mãe atendia o telefone, né? E eu falava assim: mãe, por favor, fala que eu não tô. Diz que eu saí, fui fazer alguma coisa chique, né? Porque eu tô aqui limpando a casa. Aí minha mãe atendia o telefone e falava assim, né? Para um namoradinho, falava assim: não, a Lucila tá aqui, ela não quer te atender, ela tá limpando a casa, não sei por que que ela não quer te atender, eu vou passar para ela. Então, minha mãe, ela sempre. Minha mãe sempre pautou. Minha mãe era uma mulher não de valores monetários, né? Mas de valores morais muito fortes. Então, tudo na vida dela era pautado na verdade. Minha mãe não. Ela falava duras verdades, mas eu fui aprendendo ao longo da vida que é muito melhor uma dura verdade, né, do que uma mentira doce. E você fala a verdade? 100% do tempo. É fácil? Não, é bem difícil. Bem difícil. Como é que faz pra falar a verdade se é difícil? Eu creio que está pautado nos seus valores morais, né? Eu creio que está pautado naquilo que você busca para sua vida. Hoje eu não consigo mentir. Eu não consigo olhar para o meu filho e mentir. E falar assim, não, eu posso dar uma resposta um pouco mais evasiva naquele momento, porque eu não me pautei ainda em informação, porque como o Alexandre disse, eu tenho que pesquisar bastante, mas eu vou sempre falar a verdade, né? E o Alexandre cita bastante o Bernardinho, né, que é o treinador da seleção de vôlei brasileira, com algumas medalhas de ouro, e ele fala bastante que, assim, o seu objetivo maior tem que ser, tem que ser fazê-los chegar lá.
Então, às vezes, não é fácil, né? Mas se esse é o seu objetivo, então você tem que se pautar na verdade, você tem que se pautar no treino, né? E é uma luta diária, mas é uma luta muito importante. Uma luta boa. Uma luta boa, exatamente. Qual é o legado da sua família? Eu acho que é amor também. A gente tem muito respeito um pelo outro, sempre. O meu filho até brinca, a gente não briga, né? O Anderson fala, mas nós quatro, assim, a gente nunca briga, né? Uma coisa. É respeitar o outro mesmo. Você tá nervoso, você tá com a cabeça. Vai lá, se acalma, depois a gente conversa, conversar bastante. Acho que dá liberdade deles falarem também, né? Não é porque é pequenininho que não pode dar a opinião dele. Pode ser que você fale, ó, não vai ser esse caminho que você vai seguir, não é isso, mas é o que você quer, vamos ver se dá, né? E muito respeito, muito companheirismo e muito amor também, acho. É isso. Muito legal. Olha, essa conversa aqui, eu torço para que ela atinja milhões de pessoas. Eu tenho convicção de que todos nós que somos empresários, carreiristas, profissionais, a gente precisa muito ter uma esposa dentro de casa e se for o caso, óbvio, né, uma profissional feminina, ela precisa ter um marido dentro de casa Sim. que seja parceiro em todos os momentos da nossa vida, porque é o seguinte, quando chover é para dentro da nossa casa que a gente vai procurar É abrigo. verdade. A gente tem que entender que a nossa casa é o nosso grande porto seguro, sabe? Parabéns. Acho que vocês constroem uma jornada, assim, além de vitoriosa, importante demais na vida, não só dos maridos, dos filhos, mas de todos aqueles que as veem. Eu te falei, Kika, eu não sei se você fazia ideia, mas uma foto simples, despretensiosa que o Anderson posta com você, Ela inspira. ela vai parar lá em São Paulo, né? Ela vai parar em São Paulo, ela é replicada em exemplos dentro da minha empresa, né? E vão para tantas outras casas que a gente nem sabe. Parabéns, para você é uma mulher abençoada. Acho que é um casal, foi uma escolha e um encontro muito bom. Muito bom. A vida Muito bom. presenteou. Legal. Fechamos? Fechamos. Muito legal. Muito Obrigado. obrigada por esse Adorei. tempo. Muito obrigada. Tá bom. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui um episódio diferente, o episódio 7, gravado aqui de Orlando, nos Estados Unidos, com essas duas joias raras na minha vida e na vida do Anderson. Graças. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou incentivá-los novamente a deixar o seu like aqui. Isso é muito importante para que a gente tenha relevância e para que esse podcast alcance cada vez mais famílias, para que a gente consiga tocar cada vez mais gente, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que você receba a notificação a cada novo conteúdo que for disponibilizado e eu também peço para que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Vocês vão perceber uma série de insights e programas para que vocês tenham a oportunidade de ter encontros, ter conversas e receber materiais desenvolvidos por mim e por integrantes do meu time. A gente está aqui sempre para falar a verdade, com muita honestidade, com muita transparência e ajudá-los a ter uma carreira vitoriosa e uma vida cada vez mais saudável. É isso. Até a próxima.